Bom, pessoal, dando continuidade aqui, né, ao que a gente vinha falando, vamos aqui falar, né, mais sobre a ligação iônica ou ligação eletrovalente, né? Vamos lembrar aqui algumas coisas, certo? A gente parou aqui mais ou menos nesse slide, mas eu quero fazer uma pequena recapitulação do que a gente vinha falando, né? O que acontece, pessoal? Quando que uma ligação iônica ela vai ocorrer? Ora, a ligação iônica vai ocorrer quando a gente tiver um cátion e quando a gente tiver um ânion, certo? Ela é produto do que? Da transferência de elétrons da camada de valência do átomo de um átomo para a camada de valência do outro. Ou seja, o átomo que vai doar esse elétron, ele vai se transformar em um cátion, e o átomo que vai receber esse elétron, ele vai se transformar em um ânion. Veja aqui esta reação química, né? Este processo aqui. O átomo da esquerda, este átomo aqui, ele vai doar este elétron para o átomo da direita. E este átomo da direita ele vai se transformar em um ânion, uma espécie com carga negativa, e o da esquerda transforma-se num cátion, certo? Ou seja, nós temos um cátion, um íon positivo e um íon negativo. Quero que vocês prestem atenção, né, nessa observação aqui, ó. Os compostos iônicos, geralmente, estou falando geralmente, na maioria das vezes, eles vão ser formados por metais, porque os metais têm tendência de perder elétrons e se transformar em cátions, certo? E os ametais têm tendência de ganhar elétrons e transformar-se em ânions, certo? Então, metais têm tendência de formar cátions e ametais têm tendência de formar ânions. Agora veja o que acontece aqui, ó. Quando os íons se formam, né, cátions e ânions, seus octetos ficam completos. Isso com algumas exceções, claro. Mas, de maneira geral, o octeto dessas espécies químicas fica completo. Um exemplo aqui, ó, é o alumínio. A gente tem a configuração aqui de quem? Do Al3+, certo? Vamos ver aqui a distribuição do alumínio. Como é que fica a distribuição eletrônica do alumínio? Galera, o alumínio ele tem número atômico 13. Se ele tem número atômico 13, ele vai ter 13 prótons e também o quê? 13 elétrons. Estou falando do alumínio, não do alumínio 3+. Então vamos lá, vamos distribuir os elétrons do alumínio. Ficaria alguma coisa assim, ó. 1s2, depois 2s2, 2p6, então até aqui 10, né? Para 13, faltam mais 2. Então aqui, ó, 3s2 e 3p1, não é mesmo? Sim, essa aqui é a configuração de quem? Do alumínio. Agora, como é que a gente chega na configuração eletrônica do cátion Al3+? Galera, por que que tá 3+ aqui, hein? Porque ganhou ou porque perdeu o elétron? Tchan, 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 tchan. Galera, tá 3+ porque ele perdeu 3 elétrons e ficou com carga residual positiva, não é isso? E quais os elétrons que se perdem? É qualquer elétron? Não, a gente perde, né? Perde-se os elétrons da camada de valência. Então, esses 3 elétrons aqui da camada de valência, eles vão ser o quê? Eles vão ser perdidos. E o que que a gente vai ter? A gente vai ter essa configuração aqui para o Al3+. Consegue observar que a camada de valência agora passa a ter 3 elétrons? Sim, olha aqui a camada de valência, ó. 2s2, 2p6. Então, os cátions e os ânions, quando são formados, eles ficam com seus octetos completos. Vamos fazer aqui o outro exemplo, que é o bromo, o Br, né? O íon brometo, o Br-, que vem aqui do bromo com o número atômico 17. Né? Quem tem número atômico 17 vai ter 17 prótons e 17 elétrons também. Não é isso? Então, vamos distribuir os 17 elétrons aqui do bromo. Seria assim, ó, 1s2, depois
2s2, 2p6, depois 3s2, até aqui 12, para 17 faltam 5, 3p5, não é isso? Sim, essa aqui é a distribuição do bromo, para o bromo. E como é que a gente vai e faz a distribuição, então, para o brometo Br-? Galera, se ele está com a carga ali, ó, de 1 negativo, é porque ele ganhou ou perdeu o elétron? Tan, 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 tan. É porque ele ganhou o elétron, não é verdade? Sim, ele ganha quantos elétrons, então? 1 por sinal, porque a carga aqui, ó, está 1 menos, não é isso? Então, quando ele ganha esse elétron, quando ele recebe esse elétron, o bromo passa a ter uma configuração não 3p5, mas quanto, pessoal? 3p6, exatamente. E a camada de valência aqui, ó, do íon brometo, passa a ser o quê? 3s2, 3p6, né? 2 elétrons no subnível S e 6 elétrons no subnível P. Lembrando que os elétrons recebidos, eles vão entrar para onde? Para a camada de valência no subnível mais energético, tá certo? Então, isso eu queria mostrar aqui, certo? Que quando os cátions e ânions são formados, eles vão ficar com seus octetos completos, tá certo? Então, tá jóia. Bom, galera, agora a gente tem o quê? Ó, a gente tem aqui, né, algumas das fórmulas, certo? Algumas das fórmulas que representam aqui os compostos iônicos. Quando a gente tem essa fórmula aqui, ela é chamada de fórmula mínima. Quando a gente tem a fórmula mostrando as cargas dos compostos, a gente tem aquilo que chamamos de fórmula iônica. E quando a gente tem mostrando os elétrons de valência, a gente tem quem? A gente tem a fórmula de Lewis ou Lewis, certo? Mostrando os elétrons de valência. Professor, mas cadê os elétrons de valência do sódio? Ora, o sódio, ele só tem um elétron na camada de valência. Quando ele perde esse um elétron, ele passa o quê? Ele passa a não ter, entre aspas, nenhum na camada de valência. Ele vai ter outra camada de valência com 8 elétrons. Então, o elétron que ele tinha para ser aqui, né, doado, já foi doado e ele passa a ter o quê? O octeto completo. E esse octeto completo não é necessário de ser mostrado aqui na fórmula de Lewis, beleza? Então tá. Uma informação interessante aqui, né, que o processo de formação de compostos, de um composto iônico, é exotérmico, certo? E eles não formam moléculas. Professor, se eles não formam moléculas, como que se chama o arranjo formado por um composto iônico? Ora, ele vai formar aquilo que a gente chama de célula unitária ou retículo cristalino. Vamos ver aqui adiante, né? Então, igual estava escrito ali, ó, o processo de formação de um composto iônico é exotérmico e eles não formam moléculas, certo? Os cátions e ânions se agrupam formando um retículo cristalino. Então, a unidade básica, né, a unidade de repetição aqui de um composto iônico é a repetição de um retículo cristalino. A gente está com um exemplo aqui, né, clássico do NaCl, o sal de cozinha. O NaCl, pessoal, ele tem um arranjo, né, de cátions e ânions, e esse arranjo, ele vai ser um arranjo cristalino, um retículo cristalino chamado de cúbico de face centrada. Porque se vocês observarem aqui, ó, olha esse cubo, né? Esse cubo aqui, o primeiro da esquerda. Esse cubo aqui, a gente pode perceber que na face do cubo tem um elemento aqui, tem uma espécie química bem no centro da face. Por isso, cúbico de face centrada. Então, galera, os cátions, né, e os ânions, eles vão formar aquilo que a gente chama de retículo cristalino. E em toda a estrutura do cristal desse composto, essa unidade, esse retículo cristalino, ele vai o quê?
ele vai se repetindo em toda a estrutura, né, do cristal. Beleza? Então tá joia. O que eu quero mostrar aqui para vocês nesse slide é o seguinte, são os tipos de retículo cristalino, né? Os tipos de retículos cristalinos, né? Esses tipos, eles se dividem em 7. Nossa, professor, a gente tem que decorar esses aí todos? Não, eu só estou te mostrando aqui, na verdade, porque não é só um tipo de retículo cristalino que os compostos iônicos formam, né? Entre as possibilidades, né, são 7 tipos, e dentro desses 7 tipos a gente vai ter o quê? Alguns desdobramentos. Nós temos esses arranjos aqui, que são arranjos cúbicos. Esse arranjo aqui são arranjos monoclínicos. Esses aqui de baixo, do meio, são arranjos ortorrômbicos, certo? Esse aqui é chamado de romboédrico. Este aqui de baixo, primeiro da esquerda, são arranjos tetragonais. Este do meio aqui embaixo é um arranjo hexagonal. E este arranjo aqui mais da direita é chamado de triclínico. Beleza? Então, de um arranjo para outro, o que é que muda? Muda o distanciamento entre os cátions e ânions e, eventualmente, a formação de alguns ângulos dentro desse arranjo. Beleza? Esse slide aqui é mais a título de curiosidade para vocês, né, abrirem a cabeça de vocês de alguma maneira para entender que não é só um tipo de arranjo, né? Os diferentes compostos iônicos, os diferentes arranjos cristalinos vão possuir, de fato, diferentes, né, células unitárias, diferentes retículos cristalinos. Tá bom? Então, só para vocês se situarem aqui, né, vou marcar o arranjo que é característico do NaCl. É esse aqui, ó, cúbico de face centrada. Pelo menos o arranjo, né, do NaCl é importante que vocês saibam, tá bom? Por quê, professor? Porque o NaCl é uma substância iônica muito famosa, muito comum aí no nosso dia a dia, né? E eventualmente isso pode ser perguntado, tá certo? Esses arranjos, esses retículos, eles são chamados de 14 retículos de Bravais. Professor, esse aí é um plural, essa concordância está errada. Não, é Bravais mesmo, tá bom? Retículos de Bravais, tá certo? Então, beleza. Falou retículo de Bravais, falou retículo cristalino, falou célula unitária ou falou cela unitária, estamos falando da mesma coisa, né? São os arranjos possíveis entre cátions e ânions na formação de um composto iônico. Vamos avançando. Uma outra característica que é importante de se ter sobre os compostos iônicos é o chamado de número de coordenação. Ai, professor, o que é número de coordenação? Vou te contar aqui, ó. O número de coordenação, leia aqui comigo, ó. O número de coordenação de um íon em um retículo cristalino corresponde ao número de íons de carga oposta que o circunda imediatamente, ou seja, o número de íons vizinhos. Então, nesse retículo cristalino aqui, pessoal, adivinha como é que esse retículo cristalino aqui se chama? É o retículo cristalino, sim, do CsCl, ou cloreto de césio, não é mesmo? Esse retículo cristalino aqui, ó, tem um corpo bem no centro do retículo. Então, esse aqui é chamado de cúbica de corpo centrado, ou simplesmente CCC. Senhor, como é que você sabe? Porque a gente fica olhando muito isso aqui e acaba gravando. Então, esse arranjo cristalino aqui, ele vai possuir um número de coordenação aqui para o césio. Qual que é o número de coordenação aqui do césio, que é este íon que está pretinho aqui no desenho, né? Para a gente saber o número de coordenação, a gente tem que contar a quantidade de íons de carga oposta, né? Então, está sendo representado o rosinha aqui ó, como sendo cloreto. Quantos cloretos tem em torno de cada césio? A gente conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, o número de coordenação para o cloreto de césio é igual a 8. Beleza? Temos uma pergunta aqui, deixe-me ver, só um segundo.
Como que os íons de cloro se ligam entre si nesse retículo de Bravais? Né? Na verdade, o que vai existir? É porque a gente não está desenhando a continuidade aqui, ó. Mas esses retículos, né, os cátions e ânions, pessoal, eles têm aqui, essa carga é positiva, certo? E essa carga aqui é negativa. Quando a gente continua aqui a estrutura, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui no centro um outro césio, né, uma outra carga positiva. E estes ânions, eles vão aqui, ó, se ligar a essas cargas positivas, serão atraídos por essas cargas positivas. Ah, professor, mas não vai existir uma repulsão entre esses ânions aqui, não? Não, essa repulsão existe. Só que a atração desses ânions com os cátions é maior do que a repulsão entre os ânions propriamente dita. Beleza? Então, pessoal, agora vamos aqui aprender a formular, né, ou fazer a fórmula unitária ou fórmula mínima dos compostos iônicos, certo? O que acontece, pessoal? Quando um cátion, né, quando uma espécie química doa elétrons, a outra espécie vai receber, certo? E o que acontece? A carga total do composto formado, ela vai ser igual a zero. Ou seja, o sistema é eletricamente neutro. Ou seja, o número de elétrons cedidos pelo cátion é igual ao número total de elétrons recebidos pelo ânion. Beleza? E o que acontece? Para a gente montar, né, a fórmula unitária ou a fórmula mínima de um composto iônico, a gente pega a valência do cátion, cruza e pega a valência aqui, ó, do ânion e cruza. Como é que chama essa regra? Regra do intercruzamento. Beleza? A regra do intercruzar. Tem gente que gosta de falar que essa aqui é a regra do cruz credo, né? Passa o X como atomicidade de B e o Y vira a atomicidade de A, igual a gente tem aqui. Né? Deixa eu apagar aqui o slide só para a gente falar aqui com mais clareza. Deixa eu pegar uma corzinha aqui de caneta, vou pegar o vermelho. Galera, veja bem que o X, né, a valência do cátion, ela vem parar aqui, ó, como sendo atomicidade de B. Olha onde é que o X vem parar, certo? E o Y? Ora, o Y vem parar aqui na atomicidade do A. Olha o Y aqui, certo? Agora, uma observação importante está escrita aqui de vermelho e em caixa alta. Atenção! Sempre que possível, os valores de Y e de X, eles devem ser simplificados. Deixa eu pegar um exemplo aqui para os senhores. Olha só, imaginem aqui o magnésio, né? E o magnésio, ele forma um cátion 2+. Por que eu sei que é 2+? Porque ele é um metal e ele está na família 2A, no grupo 2A. Então, ele vai ter tendência de perder 2 elétrons e formar o cátion Mg2+. Já o enxofre S, ele tende a formar um ânion 2-, certo? Como é que seria, né? Como é que seria o composto iônico formado? Esse 2 viria para cá e o 2 viria para o magnésio. Atenção que o sinal não acompanha, só o valor, beleza? Então a gente teria isso aqui, ó, Mg2 S2. Galera, conseguem ver que o 2 e o 2 eles podem ser simplificados? Sim. Então, o que a gente teria? A gente teria simplesmente o MgS. É isso que eu estou falando aqui. Tá bom? Não é toda vez que você vai simplificar. É só quando os números forem, né, de alguma maneira, simplificáveis. Tá certo? Professor, na prova terá que saber qual grupo cada um está? Olha, isso vai te ajudar muito, certo? Por quê? Porque quando a gente sabe do grupo do elemento químico, a gente tem a previsão de qual cátion ele vai formar. Vamos falar isso aqui nos slides para frente, tá bom? Olha só aqui o exemplo. Ó, qual a fórmula mínima
de um composto iônico formado entre magnésio e cloro. Bom, o magnésio é magnésio 2+, e o cloro é Cl-, o ânion que ele vai formar. Por que que eu sei que o cloro é Cl-? Porque o cloro está na família ou no grupo, esquece isso aqui, no grupo 7A. Quem está no grupo 7A tem 7 elétrons na camada de valência. Aí o que você tem que pensar? É mais fácil esse elemento químico perder os 7 elétrons para atingir o octeto ou ele ganhar 1? Tchan, 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 tchan. É mais interessante que ganhe 1, não é, pessoal? Então, o cloro ele ganha 1 elétron e passa a ter o seu octeto completo. E o magnésio? Ora, o magnésio é da família 2A, não é verdade? E para ele atingir o octeto, né, para ficar com 8 elétrons, ele ganha 6 elétrons ou ele perde 2? É mais fácil ele perder os 2, não é mesmo? Então, ele vai formar o cátion Mg2+, e o Cl-. Então, a gente faz a regra do cruz credo aqui, ó, o 2 para cá, e quando não tem nada ali é 1, não é isso? Só o menos ali fica sendo 1. E esse 1 vem para cá. Ou seja, Mg1, Cl2. Perceberam que o valor, ou número 1, não ficou ali aparente? Porque sim, ele pode ficar subentendido. Quando a gente não coloca nada, é porque fica subentendido que o valor é 1. Bom, a pergunta é boa. Professor, e nos elementos que possuem 4 elétrons? Isso aí são os elementos do grupo 4A, certo? No grupo 4A, a gente vai ter uma certa variação, né, na carga. A gente vai ter espécies que vão ganhar 4 elétrons e a gente vai ter espécies que vão perder 4 elétrons, tá bom? É isso que vai acontecer. Bom, já o exemplo aqui, ó, entre o cálcio e o oxigênio, o cálcio é da família também 2A. Quem é da família 2A tende a perder 2 elétrons porque só tem 2 na camada de valência. E quando ele perde esses 2, ele passa a ter uma carga 2+. Já o oxigênio, né, o oxigênio aqui, ele é da família ou grupo 6A. Quem é do grupo 6A tem 6 elétrons na sua camada de valência, não é? 6 aqui, ó, 6. Para atingir 8, é mais fácil que ele perca os 6 ou que ele ganhe outros 2, né? É melhor que ele ganhe os outros 2 e atinja o octeto, não é isso? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter, ó, o 2 vem aqui para o oxigênio, o 2 do cálcio, e o 2 do oxigênio vem parar aqui no cálcio, certo? Ou seja, a gente vai ter Ca2O2. O que está faltando aqui? Está faltando, ó, simplificar ali os índices, não é mesmo? E aí a gente passa a ter o CaO como que? Como fórmula mínima do composto iônico. Beleza? Então, pessoal, aqui o que vocês me perguntaram, ó, os elementos que pertencem ao grupo 1, eles têm uma tendência de formar o quê? Cátions com a carga +1. Do grupo 2, cátions com a carga +2. Do grupo 13 ou 3A, eles tendem a formar o quê? Cátions +3, perder 3 elétrons. Já o grupo 14 ou o grupo 4A, nós vamos ter uma significativa variação das possibilidades, né? A gente pode ter carga +2, carga +2, carga +4 e carga -4. Então, no grupo 4A, nós podemos ter tanto cátions quanto ânions. Já o grupo 15 ou 5A, eles vão ter 5 elétrons na camada de valência. Então, é interessante que eles ganhem outros 3, né? Ao invés de perder esses 5. Quando a gente tem 5 e ganha outros 3, a gente passa a ter 8 elétrons. Já o grupo 6A ou 16, como esses elementos têm 6 elétrons na camada de valência, a tendência é ganhar 2 elétrons e se transformar num ânion com carga -2 ou 2-. Né? E o 7A, né? O grupo 7A, que está aqui, o que pode acontecer?
pode acontecer, né, dele ganhar um elétron e aí sim ficar com os 8 na camada de valência, porque quem é da família 7A tem tendência de quê? Tem tendência de perder, ou desculpa, de ganhar um elétron e assim ficar com o octeto completo. Pessoal, observem aqui do lado direito, né? Observe aqui do lado direito os principais metais com NOx variável. Então, galera, dê uma atenção para essa tabelinha aqui, certo? Porque veja aqui o que eu estou querendo dizer, né? O cobre, né? O cobre, o metal cobre, o elemento químico cobre, ele pode tanto ter o ânion, né? Desculpe, o cátion mais 1, como o cátion mais 2. O ouro, né? Por sua vez, tanto o ouro mais 1, como o ouro mais 3. E assim, né? Para os elementos que estão aqui, os principais. Não estamos falando de todos, estamos falando dos principais metais com NOx variável. Outros metais, sim, podem ter NOx variável, certo? Mas esses aqui, né, são os mais recorrentes, são aqueles que mais aparecerão para vocês. Então, é interessante que vocês, sim, que vocês guardem esta informação. Belezinha? Olha o que eu estou querendo falar aqui, ó. Os NOx do grupo 13 ou 3A, né? Ou NOx mais 1 do grupo 3A e o NOx mais 2 no grupo 14, que é o 4A, e mais 3 no grupo 15, né? Isso que é o grupo 5A, eles podem ser explicados pelo efeito do par inerte, que é a tendência de formar íons 2 unidades mais baixas em carga do que o esperado pelo número do grupo. Então, pessoal, isso aqui, na verdade, é só uma curiosidade, certo? Isso aqui não é tão cobrado, né? Esse efeito aqui, ó, efeito chamado efeito do par inerte, né? Isso não é abordado aqui no ensino médio. Então, fiquem tranquilos, só estou te contando isso aqui, né? Porque, eventualmente, você vai ver ali um elemento, por exemplo, né? O chumbo e o estanho. Os dois pertencem ao grupo 4A. Não é isso? Quem é da família 4A, o que acontece? Ele tem 4 elétrons na camada de valência. Entretanto, o chumbo, ele apresenta NOx mais 2. E o estanho, NOx mais 4. Tá bom? E isso ocorre por quê? Isso ocorre devido a esse efeito do par inerte. Beleza? TL é o talho. O talho ele está ali, ó, no grupo 3A. O TL é o talho, está no grupo 3A. Beleza, tamo junto. Pessoal, agora vamos conversar uma coisa que é interessante aqui. Ó, tem uma pergunta aqui. Posso repetir, né? O talho, ele é o elemento que está no grupo 3A. Né? E essas variações de NOx aqui esperadas, pessoal, elas são explicadas pelo efeito do par inerte, tá bom? A gente não entra em detalhes nisso aqui no ensino médio, é uma coisa um pouco mais aprofundada, mas isso é dito apenas para te contar, né, a variação de NOx, né, dentro de uma mesma família, tá bom? Galera, agora o que acontece? As ligações, elas podem ser, né, eventualmente iônicas ou covalentes. Vamos falar da ligação covalente no futuro. Só que o que a gente tem que entender aqui, a ligação iônica, ela não é 100% iônica e nem a ligação covalente 100% covalente. A gente diz que existe um caráter, né, um caráter de ligação. Ou seja, um caráter mais iônico ou um caráter mais covalente. E esse caráter da ligação tem a ver com o quê? Com a diferença, né, de eletronegatividade entre os átomos ligados. Quando a diferença é muito grande, quando a diferença de eletronegatividade é muito grande, a gente diz que a ligação tem um caráter mais iônico, certo? Professor, mas que tanto que essa diferença tem que ser grande? Ó, quando ela for maior que 1,7, certo? Quando isso aí acontece, quando a diferença das eletronegatividades é maior do que 1,7,
a tendência é de se ter um composto iônico. E quando é menor que 1,7, o caráter da ligação vai ser covalente. Vamos pegar um exemplo aqui que a gente já conhece, né? O NaCl. O NaCl, ele é sim um composto iônico, não é isso? Vamos ver se de fato bate com essa ideia que a gente está falando aqui, ó. Olha só a eletronegatividade aqui do sódio. É 0,9. Não é isso? 0,9. E qual é a eletronegatividade do cloro? A eletronegatividade do cloro é 3. Então, quando a gente faz a diferença entre os valores aqui, ó, o módulo dá 2,1. 3 menos 0,9, 2,1. E 2,1 não é maior do que 1,7? Sim, é maior. Ou seja, a ligação entre o sódio e o cloro, ela vai ter um alto caráter iônico. Beleza? Bom, por que 1,7? É porque realmente, experimentalmente falando, né, as substâncias, né, que apresentavam esses valores, né, essa diferença, eram de fato substâncias que apresentavam ali a sua característica como sendo um composto iônico. Beleza? Então vamos avançando aqui, né? Então o que está acontecendo aqui, ó? Da direita para a esquerda aumenta o caráter iônico. Por quê? Porque a diferença entre as eletronegatividades passa a ser o quê? Cada vez mais próximo ou maior do que 1,7. Qual que é a diferença aqui, ó, entre o flúor e o césio? O flúor tem eletronegatividade igual a 4, não é? E o césio? 0,7. 4 menos 0,7 dá 3,3. Não é isso? Agora, entre o sódio e o flúor, ficaria 4 da eletronegatividade do flúor, menos 0,93 da do sódio. Isso aqui dá 3,07, não é verdade? Agora aqui, ó, entre o flúor e o cálcio, 4 do flúor menos 1, que é a eletronegatividade do cálcio, isso dá quanto? 4 menos 1, eu sei, deixa comigo, 3, não é verdade? E entre o flúor e o ferro, né? Essa diferença dá quanto? Salvo engano, vai dar 2,17, não é verdade? Então, da direita para a esquerda, aumenta-se o caráter iônico das ligações. Beleza? O 2 e o 3, não interferem. Não interferem. Perguntou-se aqui se essas atomicidades interferiam. Não, isso aqui não vai interferir nesse cálculo não, tá bom? Então, pessoal, a gente para por aqui, né, no caráter iônico das ligações, e na próxima aula a gente continua. Eu gostaria que vocês, com muito carinho, né, dessem uma lida no material, gastassem um tempo estudando isso, para que vocês entendam melhor as coisas que falaremos aí no futuro. Beleza? Ó, nós temos uma pergunta aqui. Bom, é isso, pessoal. Foi só um agradecimento. Obrigado, espero que todos continuem bem. Se cuidem, tá bom? E um beijo no coração. Tchau, tchau. Valeu!